Estamos mais uma vez aqui no nosso grupo de estudos. Hoje, dia 2 de julho de 2022, e o assunto do dia é LGPD prática. Quem que vai se oferecer para falar sobre LGPD prática aí? Eu só vou dar o tiro inicial aí para fomentar as discussões, mas nós, um pouquinho antes de iniciar as gravações, nós estávamos discutindo sobre a LGPD prática, quais são as atitudes que são tomadas. Não existe uma bala de prata, né, Orozimbo? Mas, assim, qual é uma sequência lógica que a gente tem assistido em relação a comportamentos de LGPD, de compliance? O que deve vir na frente? Quais são os passos que devem ser tomados? E cada um de nós temos uma experiência, né? Eu nem tanto, porque eu não milito diretamente com LGPD, mas os senhores que lidam especificamente com os processos de LGPD, com os processos de compliance, pode melhor do que eu falarem o que vocês assistem, o que vocês veem na prática e enriquecer aqui o nosso bate-papo. Está aí o Zili também, que fez já a adequação de LGPD em empresas com sucesso, que eu acompanhei, inclusive, e pode nos ajudar também em relação a esses passos, o Orozimbo, o próprio João, enfim. Só estou colocando aqui para a gente saber qual é a sequência que nós vamos seguir no nosso bate-papo de hoje. E fica aberto também, né, Dante? Fica aberto também, se algum colega da área jurídica tiver essa experiência e adentrar aqui a sala, fica aberto para que eles deem a contribuição também. Com certeza. Hoje o tema, então, é a prática da adequação? Prática da adequação. Ah, legal. Bom, eu posso começar a falar. Opa! Boa, Zili. Primeiramente, nos projetos que eu participei, acho até que independente do porte da empresa, mais para a gente ter uma possibilidade de sucesso maior e de melhor documentação. Acho fundamental ter uma ferramenta que documente todo esse processo, né? Já vi vários modelos, uns muito caros, caríssimos, na caixa das centenas de milhões de milhares de reais, outros muito baratos, porém não tão completos, e outros que ficam no meio termo, né? Que não são caros, mas também tem uma completude maior, né? Hoje eu estou muito confortável com duas soluções. Uma é a PrivateQ, da nossa amiga Rita, e outro é o da Simple Way, é a Simple Way da Podium, de Ribeirão Preto. São ferramentas assim bastante robustas, com bastante qualidade, que permitem uma documentação geral de todo o processo de adequação. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria também levantar já ouvi pessoas falando que preferem uma adequação mais ágil e, portanto, não fariam uso de mapeamento de processos, que eu discordo, né? Indo diretamente para mapeamento de dados. E aí eu lanço essas questões para a gente discutir. Por quê? Porque o mapeamento de processos é um tremendo oráculo, eu diria assim, um tremendo oráculo para você ir a fundo no entendimento dos processos de tratamentos, né? E você ficar só na superfície olhando mapeamento de dados, você pode escapar muitas coisas. A argumentação que eu entendi de pessoas que pensam assim
de não entrar dentro de mapeamento de processos, de negócios, é no sentido de que a LGPD não é para você propor melhorias dos processos, otimizações, controles, automatizações. De certa forma, até concordo, porém, além de deixar a oportunidade passar ao largo para uma empresa olhar melhor para os seus processos, e aí eu lembro do Morelli, da Conquest, quando eu fiz o projeto deles lá, e eles tiveram a oportunidade de enxergar muitas coisas que eles não enxergavam, mesmo tendo mais de 20 anos de existência e uma excelência em qualidade. Porém, eu até entendo essa questão de não se... eu entendo, mas não concordo, de não se usar processo de mapeamento de processos de negócios na questão de melhoria contínua, mas na minha experiência a gente pegou muitas questões que no mapeamento de dados você não pegaria, né? Inclusive norteando a questão do balanceamento das bases legais, que é fundamental. Então, começo por aí, deixo para vocês. Quero te fazer mais uma pergunta em função de tudo isso, que vai completar com riqueza isso que você está falando, Zílio. Eu lembro que nesse processo, independente de ferramentas, independente de processos, independente de um monte de coisa, e o Orozimbo já discutiu a importância disso, eu lembro que você foi pessoalmente, área por área, fazer entrevistas com profissionais que trabalhavam nas diversas áreas da empresa. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse contato com pessoas que lidam digitalmente dentro da empresa e como isso repercute na complementação do processo de compliance. Ok. Bom, em primeiro lugar, essa questão de você mapear dentro de uma empresa, é fundamental que tenha um profissional com experiência, com gabarito, com vivência, para definir o grau de profundidade do mapeamento, né? Por quê? Muitas vezes você percebe a necessidade de aprofundar um determinado grau de entrevistas, de conhecimento, de tomada de conhecimento. Em outros casos, você percebe que não há necessidade de um aprofundamento muito grande. Então, você vai do macro para o micro e você vai avaliando de acordo com o seu objetivo, que é a adequação, né? Então, um diretor não tem conhecimento de detalhes. Muitas vezes um gerente também não tem conhecimento de detalhes e que você vai pegar, em alguns casos, a necessidade de ir aprofundando para chegar no ponto certo em que você observa a real necessidade daquele tratamento, né? E nesse caso, a vivência, a experiência do consultor é fundamental, né? Todos nós vemos aqui a capacidade de todos que estão participando desse grupo e a vivência, a experiência, e isso muitas vezes, e aí que eu vejo uma grande dificuldade, não fica claro para um gestor, para um executivo do negócio da empresa, perceber a importância dessa experiência. Então, é importantíssimo você, como o Morelli salientou, você ir seguindo a trilha e avaliando onde você tem que ir mais profundamente, onde você já tem algumas questões que já são suficientes para você fazer uma boa definição do que vai ser tratado, quais as questões que vão ser avaliadas. Só para ilustrar um pouquinho do que você está falando, numa das empresas que você fez avaliações, eu lembro muito bem,
e se não fosse a entrevista pessoal, você não descobriria isso? Numa área muito importante da empresa, que é a área financeira, você descobriu que a responsável pela área fazia anotações de dados importantes num caderno. Entendeu? E aí, se você fosse no processo normal, você nunca saberia disso. Você só soube porque você estava presente na área, fazendo entrevistas e você captou essa informação. Agora, Procede você o que eu estou falando? imagina um Procede, e aí eu visitante. vou detalhar um pouco mais. Eu soube isso, Deixa só o Dante disse, fazer a observação. O que você ia dizer, Dante? Olha, imagina eu, visitante, saindo com um caderno na mão. Não seria nunca suspeito. Eu estaria levando as informações todas da É empresa. surreal, é surreal, é surreal. Pode dizer, diga. Daí eu gostaria de citar 2 casos, tá? Um caso, esse caso que você citou, agora eu lembrei qual é, a pessoa, eu não fiquei sabendo pela pessoa, pela gestora É mais financeira, lógico que não. né? Eu soube através de uma colega, uma funcionária dela, dessa questão. De como era o processo, já que você estava fazendo entrevistas em loco. Exatamente. E a outra que eu acho até cômico, se não fosse trágico, o que aconteceu, Uhum. o diretor financeiro, aí eu vou falar claramente, deixava a credencial com a gerente financeira, Dos sistemas financeiros. de tudo. Então, é E isso. não, e aí tem o grande Desdobramento. finale, o grande Uhum. finale. Uhum. Essa gestora, essa gerente financeira caiu num golpe de phishing, Ai. aí entrou no processo de engenharia social, porque ela entrou no suporte da empresa fictícia e forneceu a senha de um ativo tecnológico do diretor financeiro. E aí eles ganharam um belíssimo e dourado ransomware. Sim. Me Zilli, permita só fazer uma você observação, Zilli. Só fazer uma observação. Olha que importante que é. Há alguns dias atrás, o Orozimbo teoricamente nos explicou como é que é o caminho. O phishing, o ranço. Olha, nós estamos assistindo com você aqui agora, na prática, como é que isso acontece em relação à teoria que o Orozimbo mostrou. Então, isso acontece, o que se fala na teoria realmente acontece na prática. Zilli, deixa eu fazer uma pergunta curiosa sobre o caso do caderno, especificamente. O que é que você sugeriu à empresa sobre o caderno da funcionária? Bom, primeiramente, eu tive que levar isso à diretoria, né? Uhum. Tive que levar isso à diretoria. E a gente estava no início do processo ainda, bem no início do processo de levantamento, de mapeamento, e aí eu vou dizer que eu tive uma bênção, porque o diretor é uma pessoa que eu já era o 4º projeto que eu fazia para a empresa dele, fiz em outras áreas, né? Mas na área de adequação da LGPD. Desculpa. Eu tinha uma liberdade muito grande e ele tinha também uma confiança muito grande. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, meu amigo, isso é crítico, extremamente crítico. Ele entendeu, né? E aí eu fiz uma proposta heterodoxa, né? E foi daí que eu percebi que era uma sugestão, apesar de ser heterodoxa, extremamente válida. Falei, olha, nós poderíamos entrar com uma solução que fechasse as portas e ajudasse essa mulher a não ter mais que anotar nada, né? Principalmente as senhas que ela guardava nesse caderno. Né? E aí, a partir daí, ele quis conhecer a solução e
foi em frente, envolveu o diretor de tecnologia, que também gostou, e assumiu o que a gente chama de regra inicial, né? Fechar as portas enquanto a gente está fazendo o mapeamento. Então, a gente fechou as portas, se trancou dentro da empresa e, pelo menos em termos de credenciais, a empresa não teve mais problemas. Tanto é que, acho que 2 ou 3 semanas depois, eles tiveram um ataque de força bruta nos servidores, e eles já tinham sofrido problemas no passado de invasão, e aí sofreram um ataque de força bruta e não tiveram mais Na realidade, uma ferramenta da Microsoft identificou a tentativa de ataque, mas existia a barreira de porta fechada, então não conseguiram ter êxito no ataque. Então, Fecharam a 137. O que é, Orozinho? Fecharam a 137. Então, João, eu percebo que é que nem terapia, né? Psicoterapia. O cliente tem que ter confiança no psicólogo e o psicólogo obter essa confiança e também ter uma liberdade muito grande com o cliente. Sim. Né? Porque isso não é um caso incomum em empresa, né? Sim. Porque não é um caso incomum na empresa. Não, é bem empresas. comum. Exatamente. Aliás, o próprio me fugiu o nome agora, o colega nosso outro dia falando a respeito das diferenças de maturidades de empresa para empresa. É óbvio que nessa empresa que você está falando, Zili, pela credibilidade do board, da alta gestão, você tinha um pouco mais de maturidade da empresa, porque a autorização para os processos vinha de cima para baixo. Mas a gente também tem vários casos no mercado em que a gente não consegue essa interação e isso dificulta muito esses processos, né? Felizmente para você, isso foi positivo porque você tinha a ascendência junto ao board da empresa, né? Exatamente. Mas, enfim, eu quis ilustrar com isso, eu provoquei essa discussão exatamente para mostrar que aquilo que o Orozimbo traz na teoria, muitas vezes, é fruto de vivência do dia a dia nas empresas. E você acabou de ilustrar isso. Essa questão que você falou, Zílio, de mapear o departamento, entrevistar, porque às vezes o restante não consegue. Eu e Dante participamos de debate, né, Dante? Você lembra disso? E com jurídico e um camarada de processo que ele era contrário. Não, mas aí não dá o tempo que se perde. Lembra, Dante? Nós falamos assim, gente, como assim? Se eu não sentar em cada setor e olhar cada coisinha daquele setor, vou passar com drone, então, nós vamos passar de drone e mapear essa empresa, então. Mas, João, é exatamente isso, que é essa percepção que a gente tem. Vai ter que existir esse tempo de amadurecimento? Vai ter que existir, sim. Isso. Mas o que eu tenho que fazer? Enquanto esse tempo está decorrendo, eu fecho as portas. Porque não é possível você passar... Por exemplo, quem vai começar um processo de compliance agora já ficou 10, 15 anos sem ter esse processo. Então, estava completamente exposto ao ataque. A partir do momento que você vai entrar num processo de compliance, se você não tomar medidas anteriores para que você tenha um período tranquilo, que você possa trabalhar tranquilo, de nada está valendo. Eu já tenho assistido vários casos de empresas que, durante o processo de adequação, são invadidas. Então, eu não estou criando uma coisa nova, eu estou criando uma coisa que é sensata. Antes de arrumar a minha casa por dentro e guardar os meus tesouros dentro da minha casa, primeiro eu fecho a porta para ninguém ver onde eu estou guardando. É isso que a gente está... Então, isso tem lógica, Dante, com aquilo que nós conversamos inicialmente. LGPD na prática é importante, adequação, é lógico que é importante, mas eu tenho que saber qual é a sequência que eu tenho que tomar. É aquele caso que já conversamos aqui, Orozimbo,
da empresa primeiro adquirir ferramentas e depois ver as necessidades. Ela vai descobrir que ela gastou dinheiro com ferramenta que não precisava gastar. Então, primeiro ela define qual é o padrão dela de comportamento, faz os levantamentos rapidamente e no planejamento você institui algumas ferramentas fundamentais. E isso é uma prática normal, Morelli. Eu que sou da área de desenvolvimento, sempre foi muito comum em empresas. Camarada vão terceirizar, contratava uma empresa de software house pronto, com software pronto, depois via que aquilo tinha que reescrever. Depois descobre que aquilo tem vulnerabilidade, que não serve para... É lógico, não serve para o negócio dele, entendeu? E a LGPD começou realmente com isso. Sim. Permite falar mais duas coisinhas para finalizar minha participação aqui por enquanto. Essa questão, teve um outro cliente, que uma das primeiras coisas que ele me falou quando ele aceitou a ideia do projeto de adequação foi dizer o seguinte: olha, Márcio, nós temos mais de 32 anos e nós nunca fizemos um mapeamento geral de processos na empresa. E era uma empresa forte no mercado dela, no segmento. E ele falou: eu quero ter a oportunidade de conhecer minha empresa. Eu, executivo, quero ter a oportunidade de conhecer e que todos conheçam os processos de todos, né? Então, foi montado um comitê muito bem montado, e foi dado liberdade total. E ele participava semanalmente. Isso é uma coisa, vocês vão confirmar comigo e acordar comigo. É extremamente raro uma empresa assim, onde o diretor, o sponsor, esteja à frente e querendo efetivamente conhecer todo o projeto, principalmente nessa questão de LGPD. Porque esse é um iluminado que percebeu os riscos que a LGPD traz para o negócio. Que a maioria não tem, que a maioria procura por escritórios de advocacia, com toda o respeito aos escritórios, mas que hoje estão vendendo projetos de adequação, fazendo pequenos ajustes em contratos e documentos legais, sem se preocupar com a cibersegurança, sem se preocupar com a questão dos tratamentos, das empresas. Aliás, atrapalhando escritórios que trabalham com muita responsabilidade, né? E outra, inclusive eu ouvi de uma colega dizendo que um advogado lá na região dela está fazendo o escritório dele está fazendo vários projetos de adequação e que ele disse o seguinte: olha, eu não estou nem aí para saber esse negócio de tratamento. Eu vou ficar fazendo o meu trabalho no que diz respeito ao que a lei determina. Pô, mas a lei determina que você olhe a questão do tratamento. Até porque a proteção de dados, né? Eu não vou gastar com um profissional porque o meu cliente não tem condição de pagar. Vai pagar em dobro ou em triplo lá na frente, né? E a segunda questão que está atrelada a essa é o seguinte: por N motivos, a área de mapeamento de processos de negócios não é respeitada nas empresas, e eu digo assim, empresas de médio porte. Empresas de grande porte é outra história, né? Não é à toa que eles são de grande porte, né? Mas na área de pequeno e médio porte... Não há crença, né? Não há crença. Não. E há uma tremenda ignorância, para falar a verdade, o português, claro. Mas vou parar por aqui, que eu já falei demais. Orozimbo, está com a mãozinha levantada aí. Isso. Indo de encontro ao nosso tema, eu queria dizer o seguinte: o projeto de LGPD, a empresa te contratou para você fazer um projeto de adequação. O início desse serviço, né, dessa interação, dessa parceria que você tem com a empresa, ela não começa com a adequação da LGPD. Eu creio que isso é um grande... os consultores, os profissionais, vai com muita sede ao pote, né? Porque acho que
a primeira coisa é ver qual o nível de maturidade que essa empresa tem. Tá? Numa dos encontros antigos aí, eu não sei se foi alguma apresentação que a gente fez, eu me lembro de ter comentado o seguinte: uma das primeiras ações que a gente tem no primeiro encontro com os gestores é procurar saber o que ele pensa em termos de privacidade. O que ele pensa em termos de proteção de dados. Ele espera sempre que você vai chegar lá, vai descarregar uma série de conceitos, falar isso, falar de cases, papapá. Ele não espera que ele seja questionado. Mas esse é o momento. Esse é o momento de você saber com quem você está tratando. Por quê? Isso acontece uma coisa muito... Existem duas situações aí. Uma, você vai mexer num vespeiro. Tá? Você vai mexer num vespeiro. Por que isso? O Zílio acabou de comentar que a empresa fazia 32 anos que não conhecia os processos dela. E boa parte das empresas também não conhece. Ela não vai ter tantos os processos de proteção de dados, de tratamento de dados, como ela vai ter no processo de conformidade dela, em todos os serviços todas as etapas da LGPD. Muitas empresas, por cultura da empresa, não é nem operacional, pessoal, é por cultura da empresa, ela não está preparada. Tanto os funcionários como a alta gestão. Pode ser um gestor, diretor, enfim, a pessoa que vai acompanhar. Não está preparado. E tem um outro detalhe, que os consultores, o pessoal envolvido nas adequações, nas conformidades das empresas, que nós vivemos como se fosse uma situação análoga. Nós vivemos uma época de muito medo, nós vivemos medo das invasões, nós vivemos uma era de mitos, aqueles empresários que ele desdenha o que se fala em respeito à adequação, ao tratamento de dados, ele não respeita dados, né? Até agora, realmente, ele acha que deve continuar do jeito que está. Então, são esses cenários que, antes de se falar em LGPD, em falar em adequação de LGPD e para o mapeamento, nós temos que ter isso muito bem claro, isso muito bem estabelecido. Né? Porque, caso contrário, você vai encontrar resistência direta, resistência presencial mesmo, ou pior, aquela resistência de preconceito, aquela resistência que você não percebe, mas por baixo ele está minando o seu trabalho. Por quê? Quando você entra lá na segunda fase, que a primeira eu falo desse encontro, esse encontro que você tem, encontro de conceitos, encontro de cultura, você saber com quem você vai lidar, como é que você vai lidar, porque daí, pessoal, a gente estabelece o nosso plano de ação. Okay. Você fala com o seu pessoal, escuta, essa empresa, a cultura interna dela trabalha assim. Você tem que saber quais são com as pessoas que você vai trabalhar. Aquilo, a gente volta, aquilo que o Ulisses, de vez em quando, ele coloca, eu gosto muito, do Arte da Guerra. Se você não conhece o seu inimigo, adversário, se você não coloca o seu adversário entre aspas, porque na verdade é o seu futuro parceiro. Se você não conhece as armas dele, como é que ele vai tratar com você? Tá? Você já começou o seu projeto. Já está perdendo a guerra aí, né? Já está perdendo a guerra aí. Então, a primeira coisa fundamental, e isso dá uma discussão enorme, a gente poderia só discutir isso hoje aqui, né? Essa coisa de você entender a empresa, né? Você entender os trâmites dela, você aprender o cerne dela, né? Para depois você chegar lá no GPD. Porque aquilo que, repetindo, você vai encontrar uma cultura de resistência, né? E você vai encontrar um ambiente de segurança e de proteção, de tratamento de dados, que hoje é bem surreal, né? Porque
ele pode estar com medo de ser atacado, né? Lembro que alguns, a anterior ou a outra reunião nossa, eu falei que antes, que aí seria um segundo ponto, depois dessa, você entender essa cultura da empresa, depois, antes de entrar no mapeamento, você extrair alguns dados, né? Você extrair alguns dados, que inclusive um deles consta no mapeamento, que é o gerenciamento de risco, né? Então, você entender como é que está a segurança da informação dele, né? Você criar a base. Porque você vai fazer tratamento de dados, enquanto você não souber como é que está a segurança daquilo que você é a mesma coisa. Você vai fazer uma casa, você vai colocar um tijolo em cima do outro. Mas a base, meu amigo, como é que ficou a base? Como é que foi essa fundação? Se ela não está sólida, de repente, um solavanco aí, com um vento forte aí, vai derrubar isso. Ou seja, o seu mapeamento, de um determinado momento, ele vai para o brejo. Né? Porque o mapeamento é a hora do confronto, é a hora que você encontra, depois que você passou por todas essas fases, o mapeamento, o data mapping, a gestão de fornecedores, análise de gaps, você fazer o plano de ação, ali é um embate. Né? Ali que você tem que conhecer realmente como é que pensa o seu cliente, como é que a interação que você teve até aquele momento com as pessoas, porque todo processo de adequação, ela não é geral da empresa, ela é departamento a departamento, né? Pensando bem que o tratamento de dados, os dados eles são específicos, né? Ele tem tratamento específico para cada uma dos departamentos das empresas. Né? O dado ele pode ser único, né? O seu João da Silva, com todos os dados deles, com dados sensíveis ou não importa, mas o dado dele vai trafegar o fluxo desse dado vai ser ao longo da empresa e vai receber diferentes olhares, diferentes avaliações. Né? Um é estanque, ele chega lá do RH, por exemplo, e para. Né? Ele pode chegar até em vendas e ele continuar. Esse dado, ele ser um ponto de acesso, enfim, aquilo que vendas está procurando, vender. Sim. Né? Então, voltando àquela primeira parte lá, eu acho que antes de adequação LGPD, né, a gente fazer a adequação, essa conformidade de interesses, de intenções, de cultura, né, para a gente chegar na empresa sabendo com quem você vai tratar. Perfeito. Dante, acho que na sequência é você, depois o Everton, é isso? Isso. O que eu vinha falando antes, eu peço desculpa aí pela voz. Não existe um workflow santo, né, que vá solucionar todos os problemas e vai dar uma direção para qual é a sequência que a gente tem que usar na prática, né? Mas eu estou estudando, terminando a trilha de PO lá da Exim, e eles publicaram um material muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Tá? É lógico que isso aqui, gente, não é recomendação, não é nada, tá? Vocês estão vendo? Sim. Aí, ó. Eles falam exatamente isso aqui. Entendeu? Preparação, organização, implantação, governança e nova avaliação. Eles fecham o ciclo sempre. Isso tem que estar sempre girando. Né? Então, por isso que a gente fala que a adequação ela nunca termina, só tem início e meio, fim nunca. Sim. Então, ele fala lá, ó, na preparação, é o que vocês estavam citando aí agora. Preparação inicial da organização para P&D. Então, assim, o levantamento, entender quem são as áreas, mobilizar ali, convencer, sensibilizar a alta gestão para que isso funcione, senão isso não funciona.
entendeu? Não tem jeito de funcionar. E aí ele vai falando lá na preparação qual que era a meta, os objetivos, analisar os requisitos, necessidades de proteção de dados e privacidade, coletar as leis, os regulamentos e normas relevantes, estabelecer um plano de ação. Aí vem as etapas disso, né? Então, isso só vai ficando maior. Cada quadradinho daquele ali tem 1000 informações, né? Então, eu acho que a gente deveria, e isso não é uma verdade absoluta, eu volto a dizer, algumas coisas mudam no meio do caminho, né? Impacto sobre privacidade, as auditorias e avaliação de dados, tudo isso tem que ser feito numa ordem. Sim. Se você pular essa ordem, você acaba perdendo de forma... Você acaba se perdendo no meio do processo, principalmente quando o tamanho da empresa que você está fazendo a adequação é grande demais, você acaba se perdendo no meio de uma nuvem de informação, né? Então, eu acho que tem que ser feito de uma forma pautada em seriedade, nas reuniões, fazer o que o Zilli fez. Eu e o João, a gente deixou de fazer uma adequação, porque tinha que fazer exatamente isso, e em todos os setores, conversar com as pessoas, estabelecer um comitê de privacidade, e isso ia tomar tempo, Sim. Logicamente dinheiro, porque a mão de obra envolvida é grande, você ia ter que frequentar várias reuniões e fazer as atas, e fazer a coisa como tem que ser feita. E as pessoas hoje, as empresas, o que a gente tem sentido hoje, tá, gente? Elas não estão dispostas a fazer isso aí. Desculpe, minha voz sumiu. Everton. E aí, complementando só o que o Dante falou, até porque a gente trabalha junto, aí é onde abre-se as brechas para aquelas pessoas que querem fazer aquelas adequações ágeis. Pegar contrato, ajustar contratinho de trabalho, contratinho disso, contratinho daquilo, né? E prejudicando os escritórios de advocacia que fazem isso com seriedade. E essa questão do processo, lá no início, que tanto o Zilli quanto o Orosipo falou, é interessante. Se você chegar em médias empresas, além de eles não terem esse mapeamento de processo, o camarada vai jurar de pé junto que ele sabe o processo todinho do negócio dele. E aí, e mesmo que ele soubesse, ou soubesse, o restante da empresa sabe o que tem que fazer, né? Não basta ele saber. Né? Eu sei, está tudo na minha cabeça, sei tudo, tá? Mas o camarada lá da ponta, camarada da fábrica, camarada do financeiro, da contabilidade, ele sabe que é assim, essa engrenagem funciona desse jeito. Então, são vários desafios. Vamos lá, Everton, vamos ouvir você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá. Então, assim, pelo que a gente vem, né, do processo de discussão ali, me trouxe algumas situações que eu já vivi, né, e outras situações que eu visualizo diariamente. São os pacotes de adequação que tem na internet. Não sei se vocês já visualizaram isso. Né? Botar no Google, sai um monte. O cara vai lá, paga R$ 49,90, tem um pacote de adequação. Tem Deus do céu. 200 planilhas, 150 tipos de contratos diferentes, mais monte de coisa. Sai bolo de coco, de chocolate, de que o cara quiser, de cereja, tem tudo ali, cara. Tem de tudo, é verdade. O cara chega, daí tipo assim, eu sou consultor de adequação. Eu tenho aquele pacote de adequação. Né? Eu tenho o pacote, eu comprei, paguei R$ 49,90 no negócio lá, eu tenho. Né? Então, chega lá, beleza. Vamos trabalhar. Vamos ver a questão do contrato. Vamos ver os contratos que a empresa tem, né? Tem, vamos dizer, tem compartilhamento de informação com o ambiente externo, com empresa externa, né? Deixa eu ver, consultar aqui no meu pacote o que fala sobre, né, compartilhamento externo. Cadeia de suprimentos. Aí o cara dá uma olhada lá e fala, beleza, tem que fazer um tal do DPI. Vamos ver o que esse DPI fala, bicho. E assim, o cara, ele, na verdade, assim, o que eu visualizo hoje, né, como profissional, eu vejo muitas pessoas aprendendo adequação na marreta.
Então, eles compram o pacote e vão dando pancada nas empresas, né? E aí, tipo assim, eu atendo a empresa do Morelli, e aí eu vou lá, faço um processo de adequação, e aí eu vou atender a empresa do Orozimbo, e aí eu chego, vejo que na empresa do Orozimbo tem um processo diferente, tem uma ideia diferente, e eu visualizo que algo faltou lá no Morelli. Eu volto lá no Morelli, faltou só isso aqui, deixa eu colocar isso aqui. E assim, Esqueci de botar açúcar no bolo. atuando como tapa-buraco, na verdade. Sim, e ele sim. sai de empresa a empresa tapando o buraco. Eu falo isso porque, assim, esses dias eu tenho... Como eu trabalho em meio corporativo, né? Eu trabalho numa empresa, então assim, pouco eu presto serviço externo, muito pouco, né? E aí, tem um colega, profissional de TI de vários anos, e aí ele... Ô, Everton, me ajuda aqui, porque assim, tem a parte de contrato, essa parte jurídica aqui, do juridiquês eu não entendo muito. Né? Eu entendo bastante da parte de adequação de segurança da informação, isso aqui eu vou conseguir fazer. Mas o juridiquês eu não consigo. Eu falei, cara, o problema do juridiquês é o seguinte, que o profissional de TI, ele tem muita técnica. Ele tem muita facilidade técnica de entender como que vai funcionar aquele processo ali. Ah, não, vou fechar uma porta aqui, colocar um firewall ali, um antivírus e resolver isso daí. Beleza, a parte técnica é para o profissional de TI. O profissional de TI, muitas vezes, principalmente a galera do desenvolvimento, entende muito de processo também. Ele entende muito de processo, porque assim, é um cara que lida com isso todos os dias. Só que quando você cai lá no fator jurídico, você tem vários pontos que você tem que analisar, né? Que ele estava atendendo uma empresa de marketing e ele queria que eu auxiliasse ele numa empresa de marketing. Empresa de marketing, ela tem uma série de critérios diferentes, legais, que você tem que entender. Por quê? Você vem aqui, você volta, né, direito da liberdade, aí você tem uma questão direito de imagem, você tem aí vem a LGPD, então você tem uma série de legislações que trunca aquele negócio. Então você tem que entender de toda ela. E aí eu peguei, até comentei com ele, falei, cara, você está trabalhando efetivamente com isso? Ele falou, não, estou prestando consultoria em várias empresas. Eu falei, contrata um advogado para ficar contigo? Exatamente. Contrata um advogado para ficar contigo? Você fala assim, ó, o escritório X do Zezinho das Couve, esse cara vai ficar com você. Porque assim... advogado com expertise na área. Exatamente. Lucas, exatamente. Eu particularmente, assim, eu falo que, por exemplo, hoje eu atuo na área de cyber e privacidade, né? Mas eu sou profissional de TI há mais de 16 anos, sou advogado há 4, né? Então, assim, eu tenho que... Hoje, assim, eu consigo juntar as duas coisas e consigo atuar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, como... eu falo, né? Graças a Deus, hoje eu me vejo como um profissional mais completo que muitos outros, né? Por eu estar em duas áreas que hoje, assim, para a parte de LGPD, para mim, assim, eu trabalho com uma certa tranquilidade, porque eu consigo suprir duas lacunas ali, né? E que fazem todo sentido, né? Fazem todo sentido. Mas, assim, o conselho, né? Principalmente, cara, se você é profissional de TI, vai trabalhar com adequação, contrata um advogado, contrata um escritório para você ter esse vínculo jurídico. Se você é profissional jurídico, procura um profissional de TI. Porque, assim, um tem que complementar o outro. Porque, assim, o jurídico, a gente entende que o jurídico ele tem muito conhecimento legal. Mas na técnica, enfim, às vezes você vai pesquisar na internet, dá uma pesquisada rápida ali, o que eu vou fazer? Ah, um firewall de perímetro, um firewall de borda. O que é isso? O que é isso, cara? Eu não sei. A XDR, EDR, enfim, cara, umas nomenclaturas hoje que tem inúmeras. E, assim, o profissional de TI vai te auxiliar naquilo ali. Sim. Eu acho que, assim, os projetos de adequação hoje, eles têm uma dificuldade de ser implantados com qualidade, exatamente por essa dificuldade dessa junção de duas áreas, né? Às vezes é muito jurídico, às vezes é muito TI,
né? Em outras palavras, o que você está dizendo é que um processo de adequação hoje é um processo multidisciplinar, ele não é um processo isolado. Sim, Exatamente, exatamente. Totalmente multidisciplinar. Exatamente. É onde Muito eu e bom, dois- Everton, é muito onde bom. eu e dois calçamos exatamente com o jurídico. Muito bom. Sim, eu acho que assim, é uma estrutura que a gente tem hoje, é essa necessidade desse vínculo entre as áreas. E eu não falo, assim, hoje, assim, a gente falar de LGPD, a gente está ligado muito duas áreas, a área de TI e a área jurídica, né? Mas se a gente colocar outras áreas, a gente tem compliance, que vai gerar a governança, a gente tem a área financeira, que controla todo o fluxo financeiro da empresa, e aonde as informações mais importantes, né, para o negócio estão ali. Treinamento, Everton, eu coloco o treinamento como fundamental, porque o treinamento, o que eu vejo o treinamento em relação aos processos de conformidade das empresas? Ele funciona em duas instâncias. A minha visão. Ele funciona na conscientização inicial, né, daquilo aquela abordagem que eu fiz do aspecto de cultura, de consciência, de saber onde você está lidando na empresa, né? O pessoal, o cara que tem que ter o feeling mais apurado naquele momento é a pessoa que vai dar o treinamento, porque ele vai dar o tom o tom de conscientização, né, de como que isso vai acontecer, o primeiro processo, conscientização, para todos começarem o processo de LGPD, sem antes começar até o processo de LGPD. Então, eu falo, vai ter aquela treinamento inicial, esse treinamento, né, com essa pessoa que conhece de treinamento. Isso eu estou falando de médias, empresas, porque a pequena, você pode trabalhar isso de uma outra forma. Mas essa pessoa de treinamento, né, que pode ser uma pessoa do grupo, né, mas que tenha esse expertise, que já tenha feito treinamento, né, e que ela precisa conhecer muito bem essa parte inicial da empresa, essa cultura da empresa. Ela faz esse inicial de treinamento, está tudo bem, ótimo, podemos começar, botar a mão na massa, podemos, ok. Mas esse treinamento, ele continua paralelo ao longo de todo o processo. Porque depois você começa departamento a departamento, né? Só que cada empresa, departamento a departamento, ele tem os seus graus de entendimento, eles têm os graus de tratamento de dados, tem os graus de segurança de dados, né? De repente, num determinado setor, RH, por exemplo, você tem que enfocar muito como é que o tratamento de dados sensíveis. Coisa que, de repente, exemplo, lá em venda, você não precisa focar muito embora você vai ter que falar, obviamente, mas o foco não é bem você falar sobre dados sensíveis, porque isso, o tratamento desse dado é lá no RH. Né? Os dados externos, como é que a segurança dos dados internos, pessoal de logística, tem que dar muita atenção a isso. Então, essa pessoa de treinamento, realmente, tem que estar tem que ter esse feeling, né? De saber o que eu vou enfocar, qual o assunto, da pauta, qual o item que eu vou colocar em bold lá, né? Qual que eu vou ressaltar para falar para esse pessoal. Né? Então, isso é muito importante. O pessoal de treinamento vai ao longo de todo o processo. E chega no final, né? Acho que a última coisa, na hora de pegar o check-in final, terminamos aqui. O que foi contratado de tratamento de dados, porque o tratamento de dados não acaba jamais, né? A hora que acabou o contrato lá, antes disso, o que é? Treinamento geral. De novo. Então, o treinamento ele começa e termina o processo, tá? Com duas visões já diferentes, né? Uma, você começou a maratona, depois, no final da maratona. Né? Preparar as pessoas e, principalmente, falar, olha, pessoal, nós estamos entregando aqui, nós estamos entregando todos os relatórios,
né? Tá tudo o que fizemos até agora, todos os relatórios estão aqui, papapá, finalizando o contrato nessa data, mas tudo isso que nós fizemos, ele é contínuo, ele nunca para. Sim. Então, como é que vai ser feito agora? Vamos continuar com outro contrato recorrente e tal? A empresa interna vai assumir isso? Se vai assumir, ela precisa de quem? Essa avaliação, né? Essa avaliação da sequência, né? Avaliação do que nós entregamos até agora. O que você entendeu? Porque, de repente, a empresa vai lá, né, Everton, entrega um monte de planilha, tá? Que o gestor fala, o que eu faço com isso? E você chega 3 meses lá, está na gaveta como cheia de teia de aranha. Sim. Uhum. Então, a empresa entender por que ela precisa aquilo, né? Ela entender que ela precisa participar, que todo o processo tem que ser colaborativo, isso é extremamente importante. Todo o processo, a cada departamento tem que ser colaborativo e, no final, ele ter ciência do que ele está recebendo e ele entender isso. Uhum. Né? Por quê? Uma das coisas que eu coloco lá no início, naquela fase inicial que a gente havia colocado, voltando àqueles ciclos dourados do SINEC. Né? Primeiro, ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo. Enquanto que as consultorias profissionais, independentes ou não, elas estão fazendo o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Amigo, isso não vai dar certo nunca. É por isso que a terceira onda, né, da LGPD, que os próprios diretores da NPD, né, estão colocando, né, é um retrabalho. É o retrabalho que já começou. Né? As empresas que receberam não sabem o que recebeu, não entendeu, né? E já está percebendo que aquilo está cheio de falhas e agora sim ela está tendo mais maturidade, está tendo mais consciência de procurar uma consultoria, procurar um profissional que realmente tenha expertise, que saiba o que vai fazer. Porque grande parte do que está sendo feito hoje está furado, olha, vão chegar à conclusão que estão jogando dinheiro fora. Jogando e foram enganados. O pior é Sim, isso, Borelli. sim. Né? O dinheiro se recupera. Agora, de repente, a empresa amanhã ela vai ser invadida, ela vai precisar apresentar a documentação dela, com a documentação dela toda furada. Né? Ela vai se ferrar mais ainda. Porque o camarada, você não, mas eu estou adequado ao meu relatório, trago de um ano atrás. Ainda que ele não esteja preparado e que eu vá pegá-lo de surpresa, eu gostaria de ouvir a opinião do Lucas, depois de ter ouvido toda essa parte de envolvimento jurídico que o Everton colocou e tal, a tua opinião também é sempre muito oportuna, Lucas. Como é que você consegue ter, assim, de tudo que foi falado aqui, você colocar uma visão do teu, no sentido daquilo que você vê como aquilo que a gente falou aqui? Sim, Aurélio, eu não estou podendo abrir a câmera agora. Não, sem problema. Manifesto por áudio. E se você estiver ocupado também, não tem problema. A gente abre mão e... Não, está tranquilo. Tá, ok. A colocação do Everton foi super adequada e é o que eu estava refletindo enquanto vocês dialogavam. Não adianta uma das duas áreas ou de outras áreas envolvidas querer assumir o protagonismo e a autoria, Perfeito. o domínio sobre o projeto de implementação de LGPD. Ir por esse caminho é um fracasso, né? Sim. O profissional de TI tentar se envolver e dominar a área de contratos, ou o profissional da área do direito, o advogado, tentar dominar a área de cibersegurança. Não é a nossa área. Nós Sim. temos que reconhecer que cada um tem o seu talento dentro do campo, né? E nesse aspecto, todo esse processo de conformidade, ele deve ser, na minha opinião, avaliado sempre por profissionais multidisciplinares. Vai ter um momento que vai se avaliar, por exemplo, a estrutura de software da empresa, mas vai avaliar o quesito de cibersegurança. Então, o profissional de TI vai fazer as análises, vai verificar se tem vulnerabilidade, etc. Todavia, essa análise não deve ser somente restrita ao aspecto de cibersegurança.
Por exemplo, existem contratos ali que disciplinam a relação entre o usuário do software e a empresa, que deverão ser auditados, investigados e até para verificar se tem alguma vulnerabilidade jurídica. Esse, em linhas rápidas, né, é um dos pontos que eu penso que casa bem com essa discussão que nós estamos tendo. Muito bom. Um outro aspecto a respeito desse diagnóstico inicial da empresa, né, o nível de maturidade da empresa. Salvo engano, o Ulisses sempre traz essa fala, Sim, né, o sim, nível sim, de sim. maturidade da Sim. empresa. E esse é um aspecto fundamental, porque, conforme vocês já disseram, é o que vai ditar o ritmo e o tom do projeto de conformidade. É até por meio desse diagnóstico inicial que nós vamos já ter ideia de que a empresa ela quer somente um projeto meia-boca para falar que tem uma adequação de LGPD, ou se realmente é uma empresa que está preocupada com uma cultura de privacidade e proteção de dados. Para mim, esse diagnóstico inicial é fundamental. Perfeito. Faço eco, alguém disse aí sobre Sun Tzu, e também acho interessantíssima essa analogia. Realmente é nesse aspecto mesmo. E aí, cada profissional trabalhando, né, tem que tomar cuidado para não usar esses materiais que às vezes dão a ideia de que trazem um nível de conformidade. Simplesmente você pega o material lá da internet, não é o caso do Everton, que o Everton tem uma formação dúplice aí, está muito bem posicionado no mercado, mas profissionais que estão simplesmente baixando planilhas pré-fabricadas, contratos pré-fabricados e aplicando aquilo, achando que vai trazer algum nível de conformidade. Kit de adequação. Exato. Cada caso, às vezes, tem detalhes específicos, tem regras específicas no contrato que devem ser examinadas cuidadosamente. A gente só dá o devido valor a uma regra mal feita depois que acontece o problema e vai parar na justiça, aquilo vira uma briga monumental, entendeu? E também, no mesmo sentido, eu acredito que vocês aí da área de TI, cibersegurança, vocês devem ter muita coisa para falar sobre materiais e aspectos, né, que devem ser analisados com maior profundidade. Claro. Como o tempo já está terminando, eu vou encerrar por aqui, mas... Tá ótimo. Eu ia interromper agora, meu amigo. Dante, deixa eu só fazer uma colocação rápida, 1 minuto da gente encerrar aqui. 2 conclusões importantes que nós tiramos hoje da riqueza da nossa reunião. 2 conclusões. Primeiro, toda essa fase de preparação para a implantação e para a composição de uma adequação de LGPD, ela envolve as perguntas: o que, por quê, para quê, como e quando. Então, essa é a primeira conclusão que nós extraímos dessa reunião. A segunda conclusão é que tudo dentro da empresa para adequação de LGPD tem que ser feito de modo multidisciplinar. Isso é fundamental. E levando em consideração muito o que o Lucas falou, sem dar protagonismos a quem quer que seja, todos são importantes no processo. O protagonismo deve ser da empresa protegida e não das pessoas que constituem a proteção. Essa é a conclusão que eu acho que nós, na minha opinião, tiramos dessa reunião riquíssima em termos de adequação de LGPD. Dante, com você. Muito bom, gente. Por questão de ordem e hábito nosso, eu peço a autorização dos senhores para a publicação dessa live. Perfeito. Legal. E vamos encerrar a gravação por aqui. E eu gostaria de tirar uma foto já. Estou parando a gravação. Aliás, eu proponho que a gente continue o tema, porque a gente nem começou, continuar. nem entrando no andamento.